Conforme a gente disse aqui no canal, Bolsonaro não engana mais ninguém. E aquela carta da covardia, a carta do arregão, a carta do arrego, não foi digerida por ninguém. Ninguém acreditou, ninguém caiu naquilo. Ninguém caiu. A única coisa que vai cair é Bolsonaro junto com a sua dentadura, porque o mercado financeiro não acreditou naquela papagaiada de moderação de Bolsonaro. E a palavra do Bolsonaro vale menos do que vale o Eduardo Bolsonaro, ou seja, não vale absolutamente nada. E o Estadão escreveu hoje que a palavra de Bolsonaro não vale nada. Em editorial isso. Ele falou que ninguém acredita, que não há expectativa que o Bolsonaro possa agir de forma civilizada. E por quê? Porque o Bolsonaro ele é um animal político, ele não é um ser racional, ele é um ser instintivo, irracional. E ele precisa do gado dele. E o gado ficou muito chateado. E por mais que o Bolsonaro queira falar que foi uma estratégia, nós estamos agindo de modo estratégico, o gado ficou muito sentido, ficou muito ferido, o gado tá choroso, o gado tá decepcionado. Você olha pro Constantino e você fala assim, coitado desse rapaz, vou dar um abraço nele. Não vou porque ele é meio repugnante, então eu não vou abraçá-lo. Mas se ele não fosse tão repugnante assim, poderia até abraçar, passar a mão na cabeça se ele não tivesse tanta caspa. Mas isso é outra história. Mas ele ficou triste, o Alan dos Santos também, o mito virou um mico, e é isso que o Bolsonaro é. E o editorial do Estadão foi muito forte. Olhem só, como se sabe, a palavra de Bolsonaro não vale nada. E não vale mesmo, né? Porque o Bolsonaro, ele tem dessas desde a época que ele era deputado. Ele falava uma coisa, aí depois ele voltava e falava outra. Ele atacava aqui, depois no anoitecer ele já mudava de opinião. E foi assim durante toda a campanha eleitoral. Ele falava uma coisa, depois voltava atrás, porque ele não tem organização. A forma de governo de Bolsonaro é uma forma desorganizada. E por isso que ele é perigoso. É muito perigoso. É a República de Rio das Pedras. Porque em Rio das Pedras não é organizado. É tudo descentralizado, na mão do miliciano. Quem que vende o gás? É a companhia de gás? Não, é um miliciano. A energia também é tudo descentralizado, é tudo desorganizado. Não vale de nada o que Bolsonaro fala. Porque a palavra dele é uma palavra de miliciano. É uma palavra milicianesca. É a República de Rio das Pedras, porque ele não gosta de trabalhar. Então, alguém que não gosta de trabalhar, alguém que é um preguiçoso, que descentraliza todas as suas decisões, não tem como confiar naquilo que ele diz. No início de agosto, diante de novos ataques de Bolsonaro contra ministros do Supremo, o presidente da corte, Luiz Fux, é legal falar Fux, cancelou uma reunião prevista entre os chefes dos três poderes. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que infelizmente não temos visto no cenário atual, disse Fux na ocasião. Não existe, portanto, expectativa de Jair Bolsonaro, cuja carreira é marcada pela truculência, passe de repente a agir de forma civilizada. E ele não vai agir. Não esperem que Bolsonaro haja de forma civilizada. Porque na cabeça dele, e é compreensível que ele não haja, porque assim, Bolsonaro ele é um vencedor. Bolsonaro venceu. Sim, ele é um vencedor. Ele venceu todas as eleições que disputou, inclusive a eleição de presidente. E a forma como Bolsonaro venceu 2018 foi a mesma que ele venceu 2014, 2010, 2006, 2002, 2002, 98, depois 94, 90, 82, 88. Ele sempre venceu da mesma forma, sendo truculento, sendo bruto, sendo agressivo e não trabalhador. Quem acreditou que o Bolsonaro era trabalhador? Amigo, tu é muito inocente, cara, tu é muito inocente, tu é muito ingênuo. Muito ingênuo. Ele não elegeu sendo trabalhador, ele elegeu sendo polêmico, foi eleito sendo polêmico. E ele não vai mudar agora. Você acha que agora, ainda mais que ele tá com a popularidade em baixa, ele vai querer mudar com o barco andando de estratégia? Não vai. Os ataques dele vão voltar, talvez não nessa semana, mas na próxima, mas vai voltar. Quando ele sentir que a poeira já baixou, ele vai voltar com aquela cara, né, com aquele sorriso de dentadura dele, rindo e fazendo piada e atacando os poderes. Ele vai fazer isso. Tanto que o mercado nem o Estadão acreditam mais nisso. Na prática, sua declaração à nação se presta a tentar fazer os brasileiros esquecerem que ele passou o seu mandato se dedicando a criar uma crise atrás da outra, inflamando o país e cometendo crimes de responsabilidade em profusão. Tudo isso para esconder sua profunda incompetência. Não sei. Sabe o que eu não sei? Porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele não prometeu que iria governar. Aí que tá talvez o erro do Estadão e o erro do país. Porque o Bolsonaro, ele foi muito honesto. Ele não fez plano de governo. Ele não entregou plano de governo no início. Como que alguém que nem entregou um plano de governo vai governar alguma coisa? Ele não vai. Então, ele não enganou ninguém. Se você falar que você foi enganado pelo Bolsonaro, amigo, você não foi enganado pelo Bolsonaro. Não fale que o Bolsonaro te enganou porque você está mentindo, você está sendo desonesto consigo e com os outros. Bolsonaro nunca entregou plano de governo. Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Se você acreditou que o Bolsonaro iria trabalhar, iria fazer um governo, amigo, você é muito inocente, amigo e amiga. Não, ele nunca falou isso. Nunca.
E agora ele vai mudar? Ele sempre foi assim, sempre atacou, sempre foi truculento. Essa é a forma de governo de Bolsonaro, essa é a forma do político Bolsonaro. Não é que ele é incompetente, ele é muito competente. Ele faz crises e ele sempre vai e apaga as crises dele. Como nós falamos em um vídeo anterior sobre a crise hídrica. O Bolsonaro, ele lida bem com as crises, contanto que elas sejam criadas por ele mesmo. E ele já criou várias crises. E o que aconteceu com ele? Não muito, né? Agora, quando a crise vem de fora, como a pandemia ou como a crise hídrica, que não foram crises que ele criou, aí a situação para ele fica difícil. Mas ele sabe muito bem gerenciar as crises. Por quê? É a estratégia da guerra híbrida. O que é guerra híbrida? É ficar dando canelada para confundir a população. Aí Bolsonaro dá a canelada, cria o caos e depois ele vai e ele apazigua o caos. Ele sempre fez isso. Ele dava uma porrada ali, não, foi isso que eu quis dizer. E ele fez isso. Ele fez no último... ele fez no 7 de setembro. O problema é que não foi a estratégia de guerra híbrida, por isso que deu errado. Porque ele atacou o Alexandre de Moraes, o Xandão, para insuflar o gado e não para criar a crise. Ele sabia que teria repercussão, mas não que a repercussão seria tão grande. E o que ele faz? Ele cria a crise, depois ele vai lá e apaga a crise, resolve a crise e mostra que ele tem poder, que ele tem controle. Mas a situação do dia 7 foi uma situação que saiu do controle dele. Então, e não foi estratégia de guerra híbrida, ele quis ativar mesmo, atacar. Então, ele perdeu o controle. Por isso que depois, quando ele tentou remediar, apagar a crise, deu errado, porque o gado dele ficou, Bolsonaro, você é um covarde, você é um corno mesmo, corno manso. Mas, não vale nada a palavra do presidente mesmo. Não vale, não adianta querer acreditar, porque o Carlos Andreasa tem falado isso. Se você gosta, se você é de direita, veja o Carlos Andreasa, tá? Muito melhor do que alguns aí que vocês estão vendo e gostam tanto. O Carlos Andreasa é muito bom e ele falou, Bolsonaro tem um permanente 7 de setembro, que, trocando em miúdos, é a eterna política do confronto. Bolsonaro não ganha ninguém, não engana ninguém, porque a palavra dele não vale nada, não vale um Eduardo Bolsonaro, e já vale muito pouco. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, deixe seus comentários, claro, super importantes. Me siga no Instagram, canal Profiléu. E meu cabelo ficou bonito, né? Pena que não é sempre assim que ele fique. Olha o cabelinho aqui, ó. Me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @Profiléu. O problema é que tem uma mecha branca aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma mecha branca. Isso aqui não é cabelo branco, não. Isso aqui é mecha. A diferença minha é que as minhas mechas, elas não são todas concentradas em um lugar. Elas são espalhadas, tá? Quem fala que eu tenho cabelo branco não entende nada sobre capilaridade, cabelos e principalmente charme, elegância e estilo. Meu Twitter é @Profiléu Oficial.